Boa noite. Em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. O Café Literário da Psicanalítica é uma atividade realizada em parceria com a Livraria Saraiva do Moinhos. E essa atividade tem como objetivo compartilhar literatura, psicanálise e cultura com a comunidade. É uma atividade gratuita e acontece toda segunda e terça-feira do mês, às 19h30. Hoje nós teremos a satisfação de conversar sobre o livro A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Hugo Mãe, um dos mais proeminentes escritores portugueses da atualidade. E para enriquecer a nossa discussão, hoje nós contaremos com a presença de nossos convidados, Fernando Machado Brum, professor e doutor em literatura pela URGS, e Guicha Brodax, psicanalista da SPPA. Cada um terá 20 minutos para explanar suas considerações sobre a obra e depois nós abriremos a discussão para o público, então, onde nós contaremos com a participação de todos vocês. Então, com a palavra, o professor Fernando. Então, muito boa noite a todos. Agradeço, assim, de primeira, o convite da SPPA para poder fazer esse debate, enfim, e olhar um pouquinho para uma das obras mais interessantes, mais importantes, da língua portuguesa recente, da língua portuguesa moderna. Eu tenho um problema com essa capa amarela, porque eu acho que ele não corresponde ao espírito do livro, ele tergiversa o espírito do livro. Tu acha que vai ser um livro muito engraçado, muito para cima, e talvez seja essa a intenção mesmo, da edição brasileira. A primeira edição do Brasil é essa edição aqui, que tem uma capa bem mais sóbria, bem mais soturna e tal, com gravuras do Lourenço que são muito bonitas. Mas enfim, é um grande livro, é um livro que tem muita exigência de leitura. Então eu vou tentar apanhar um pouquinho dessa exigência de leitura. O que torna esse livro importante e o que torna esse livro difícil. E eu tenho cansado meus alunos sempre com uma pergunta. Eu sempre pergunto para eles o que torna uma obra, um escritor, um grande escritor. E essa pergunta a gente pode se fazer constantemente, porque não é uma coisa só, mas efetivamente pelo menos duas coisas. Uma dimensão que é da ordem formal, como aquela obra se constitui, e uma dimensão que é da ordem de conteúdo, sobre o que aquela obra versa, fala. E quando eu tenho pelo menos um dos dois elementos de uma maneira grandiosa, bem executada, bem elaborada, eu tenho uma grande obra. Por exemplo, quando escuta Elise Tom, é um disco fenomenal, mas quando tu vai ler a letra, salvo uma ou duas músicas que são mais, Águas de Março, que é mais famosa e tal, as letras têm um tom de bobinho, assim, Está Chovendo na Roseira, que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, Não tem, assim, uma grande letra, uma profunda letra, mas tem uma forma exuberante. Quando a gente pensa em La La Land, o filme, é a mesma coisa, é um musical brilhante, é um musical excepcional, mas qual é a história mesmo? A história é até um pouco brega. Por outro lado, a gente vai encontrar obras que talvez não tenham assim uma forma exuberante, E eu costumo dizer para eles, que se eu posso tocar uma música, ela não pode ser boa, ela não pode ser complexa. E todo mundo lembra aqui, de uma música chamada Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, que tem 3 acordes, Mi menor, Ré e Sol, e eu toco. Se eu toco, ela não é boa, no sentido de complexidade. Mas é uma música muito pujante, é uma música muito importante na sua simplicidade. Então, eu tenho de um lado a simplicidade da forma, mas o vigor do conteúdo. De outro lado, eu posso ter o vigor do conteúdo, a simplicidade do conteúdo e o vigor da forma. Walter Hugo Mãe consegue juntar as duas coisas. A Máquina de Fazer Espanhóis consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É um livro que tem uma forma exuberante, uma forma que de um dado momento constitui uma dificuldade, um entrave, especialmente para quem não está habituado a esse tipo de literatura experimental, ou se a gente quiser usar um termo mais moderno, pós-moderna, e ao mesmo tempo tem um conteúdo de uma sublimidade absurda, Tu pensa que vai ser uma história de velhinhos simpáticos e aquilo se transforma em muitas coisas ao mesmo tempo, muitos elementos estão ali presentes.
Quem é Walter Hugo Mãe, né, só para situar, é um escritor angolano, é um escritor que nasceu em Angola em 71, mas com 5 anos se mudou para Portugal, né? Não esqueçamos que a gente estava naquele momento com libertação de Angola, era conflituoso, então muitos brancos foram para Portugal, para Lisboa, e o Walter Hugo vai nessa leva. Ele é um clássico multimídia, assim, ele tem uma banda, ele é apresentador de televisão, ele é formado em Direito, ele é pós-graduado em Literatura, ele escreve para criança, ele escreve para adulto, ele escreve poesia, ele escreve conto, ele escreve romance. E ele escreve sobre todas as coisas possíveis e imagináveis. Ele escreve sobre japoneses, sobre faxineiras, sobre um anão, né? Então a obra dele tem uma variabilidade gigantesca de temas e uma variabilidade grande de formas. Tem essa coisa do Walter Hugo escrever com minúsculas. Para quem já pegou o livro, folheou o livro, viu que tem ali uma coisa assim, mas por que essa bobagem de escrever um livro inteiro com minúsculas e sem outros sinais gráficos a não ser a vírgula e o ponto? Primeiro que não é bobagem, né? Primeiro que é uma evolução daquilo que Saramago fazia lá nas suas obras. Então, quando Saramago, especialmente nos anos 80, traz o elemento, né, da virgulação, e perguntado, Saramago vai dizer: por que usar a vírgula com letra maiúscula? Porque é mais próximo da língua falada. Se tu pensar no processo mental, neurológico, de representação, de conversar com uma pessoa, especialmente em língua portuguesa, a gente não respeita muito os falares. A gente fala em cima da fala do outro. 2 pontos, troca de linha, travessão ou abre aspas é muito tempo mental. Vírgula, letra maiúscula é mais rápido. Ou seja, isso que aparentemente é uma ruptura da regra, na verdade é uma aproximação da língua falada. E quem disse que tinha que botar aspas para ser fala? Quem disse que tinha que botar travessão para ser fala? Quem disse que tinha que botar a letra maiúscula para ser importante? Quem disse que tinha que botar a letra maiúscula para iniciar uma frase? Então a gente vai questionar esses valores todos, e o Walter Hugo questiona esses valores gráficos para criar uma literatura mais dinâmica. E evidentemente isso tem muito a ver com o que o livro, ou o que os livros de Walter Hugo trazem. E uma coisa que não vale para o vestibular, né? Já que eu tenho alunos de vestibular aqui, esse livro é um livro de leitura obrigatória, né? Então o vestibular ele simplifica um pouco as coisas, mas a gente vai complicar um pouco as coisas. É que tem uma frase muito maravilhosa no livro, que está no último capítulo, então um spoiler alert total, assim, né? Só vai descobrir isso no final do último capítulo, e diz assim: são as melhoras da morte. Com certeza, esse instante piedoso em que nos deixam vir ao de cima, quem sabe para nos entendermos, para nos rematarmos, antes de ser tudo passado, estive a noite inteira no purgatório da ilusão e acordei para entrar no fugaz turbilhão da memória, recuperando tudo, lembrando tudo, como se a vida se condensasse em alguns minutos. Então, o Walter Hugo traz essa ideia para o seu personagem, aspas, narrador. Aqui nós temos um caso clássico de fluxo de consciência. Então, desde o começo, na verdade, o que nós estamos vendo é esse momento em que a vida passa na frente dos olhos e que eu faço uma avaliação da minha existência, e essa existência, bom, tem seus pontos altos, seus pontos baixos, e diferentemente de Brás Cubas, para não deixar o Machado de Assis de fora, o Brás faz isso depois de morto, então ele tem uma franqueza gigantesca consigo mesmo, porque ele já está morto. O Walter Hugo não, ele bota naquele momento em que o personagem central, que é o Silva, o Antônio Silva, ele provavelmente, logo depois disso, ele vai morrer. Ele não morreu ainda, mas ele está já na ala esquerda, ele está já naquele espaço onde os doentes mais doentes ficavam, e, portanto, ele está vendo o filme da vida passar ali na frente. E quando a gente pensa, a gente não pontua. Quando a gente pensa, a gente não usa gramática. Quando a gente pensa, a gente não bota vírgulas, a gente pensa. Então existe uma coisa chamada fluxo de consciência, a representação do pensamento como um contínuo, como um fluxo. Então, se a gente fosse pensar assim, para além do vestibular, o que nós temos aqui é uma literatura como a de Virginia Woolf, como a de James Joyce, como a de Marcel Proust, que é a literatura do fluxo de consciência, a literatura daqueles que pensam simplesmente sobre a sua própria existência. Por isso, letra minúscula, por isso, uma mínima pontuação não é a experiência mais radical. Existem escritores que não pontuam, né, que negam a pontuação totalmente. O Walter Hugo ainda usa a vírgula, ainda usa o ponto, né, mas ele está muito inspirado no Saramago em relação a isso. Então esse elemento é importantíssimo em relação à compreensão do livro. Outra coisa que me chama a atenção está vinculada justamente ao
desenvolvimento dessa história. Então, o que eu tenho no livro? Não sei se todo mundo domina, todo mundo leu esse livro, mas enfim, eu vou pontuar alguns elementos que são importantes. A história é simples. Um homem velho, aposentado, ou em português de Portugal, retirado, né? Reformado. Esse homem de 84 anos perde a esposa, com quem ele fora casado 48 anos e era a vida dele. Então nós temos uma relação de amor aqui que é muito interessante. Esse homem se sente abandonado, é colocado pela filha num lar, como eles chamam ali, num asilo, e lá ele vai descobrindo... Primeiro tem aquele baque, aquela coisa da solidão, me abandonaram aqui, eu odeio todo mundo, ninguém me ama, ninguém me quer. Mas depois ele vai descobrindo que existem elementos, pessoas que podem trazer para ele coisas diferentes, experiências que ele nunca teve, reflexões que ele nunca teve, enfrentamentos que ele nunca teve, né? Porque uma coisa é tu estar com a tua esposa num país que é extremamente conservador a respeito da relação homem e mulher, até hoje, e portanto é óbvio que a Laura não questionava as atitudes do Antônio. Evidente que quando eles tiveram a chance de ir para Paris, eles optaram em herdar Portugal, e porque ele tem medo, de certa maneira ele é um covarde, né? Ele tem medo do novo, do diferente, e é justamente isso que elimina dele toda a dimensão da metafísica, pensada aqui como uma espécie de consciência. Então a gente vai olhar para a metafísica de uma maneira bem simplista, né? Então o que é a tal da metafísica? A metafísica é essa consciência, né, de quem eu sou e quais são os meus dilemas, os meus conflitos, as minhas ideias. Esse homem, então, abandonado, começa a conversar com outros velhos, velhos mais velhos que ele, velhos menos velhos que eles, né? Tem um que tem 99 anos, e vai me dar justamente a noção de saber que esse livro se passa por volta de 2007, 2008, já que este homem velho, que vai fazer 100 anos, nasceu em 1907. Então, esse homem, aos 20 e poucos anos, estava andando numa das ruas da Baixa e entrou na Tabacaria Estrela, e nessa Tabacaria Estrela estava ninguém mais, ninguém menos que Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa, então, ao olhar para esse homem chamado Esteves, né, se dá conta de que pode fazer uma grande obra com esse homem, porque ele tinha uma ambiguidade no seu olhar. Ele era um homem pobre que veio do interior para tentar a vida, mas era um homem muito bonito. E aí, então, sem se dar conta, Esteves vira personagem de um dos poemas mais famosos de Fernando Pessoa, né, A Tabacaria. E na Tabacaria, que aliás é a epígrafe do livro do Walter Hugo, e Fernando Pessoa, que aliás é tema do Saramago num livro brilhante chamado O Ano da Morte de Ricardo Reis. Então não é nenhuma novidade, né, tu tematizar Fernando Pessoa na literatura. O Esteves, ele é chamado lá no poema Tabacaria de Esteves sem metafísica. Conheço, é o Esteves sem metafísica. Então ele olhou para mim, disse-me olá, e eu disse olá, Esteves. Aqui o Esteves fica muito indignado, porque aos 99 anos ele diz de ser o tempo inteiro um homem cheio de metafísica, cheio de consciência, cheio de desejo de viver. Então é uma grande página da literatura portuguesa que está escondida ali, mas mais que isso, está escondido o fato de Fernando Pessoa ter, de certa maneira, invertido o que Esteves significava para ele, Esteves, né? E aí o que vai acontecer? Esteves morre. Esteves morre, né? Faz 100 anos, tem uma cena muito bonita e ao mesmo tempo muito irônica, porque Esteves tem medo da morte e ele vai dormir com o Silva. Então eles dormem na mesma cama, aqueles dois velhos, um de 100 anos, um de 84, né, dormindo e pensando no que os outros velhos diriam dos dois, né, se soubessem que os dois estavam na cama, dividindo aquela cama. E ele estava tão bem, tão bem, tão bem e morreu. Então a morte também anda o tempo inteiro dentro da história, né? Primeiro como uma coisa tenebrosa, como uma coisa perigosa, mas também como uma coisa que vai, com a qual tu vai se acostumando. O Silva, ele é o típico representante de uma geração portuguesa que foi criada, que cresceu à sombra de uma ditadura muito violenta, de uma ditadura muito austera, onde as pessoas aprenderam a não pensar e, portanto, a não ter metafísica. O Silva, ele foi educado a obedecer, e nessa educação é que ele vai cometer talvez a sua maior atrocidade. Ele vai por medo, e ninguém de nós pode julgar o medo do outro. Por medo, ele vai entregar um rapaz que era da resistência antiditadura nos últimos anos da ditadura, ou seja,
Estava quase acabando, mas em 71 aquele rapaz é entregue para PIDE, né, a polícia política de Portugal, e aquele rapaz desaparece. Nunca ninguém ouviu essa história, só ele sabe isso. Na história, no asilo, o Silva, no afã de consolar uma mulher chamada Marta, Dona Marta, que casou com um homem mais novo que ela, que a colocou no asilo para ficar com o dinheiro dela. Então, né, essas pequenas picuinhas da existência, ela espera uma carta desse homem, né, desse marido, e o Silva passa a escrever essas cartas escondidamente. Então, olha só como ele tem essa ambiguidade, né? Ele tem o desejo de ser feliz, de ser bondoso com ela, mas numa espécie de sonambulismo, numa espécie de transe, ele vai ao quarto da Dona Marta e vai falar para ela sobre o amor, sobre como é importante o amor, e ela se assusta e ele dá socos nela. Ela fica catatônica. Em outro momento, ele volta ao quarto dela segurando um livro e ele bate com o livro na cabeça dela e ela morre. Ele tinha um desejo de fazer uma coisa legal, ele nem se dá conta direito do que ele fez, ele nem se considera culpado, mas é justamente assim que a gente vive o tempo inteiro. E é isso que Walter Hugo Mãe vai mostrar. Porque o primeiro capítulo do livro, aquele capítulo que vai ficar ressoando toda a leitura, chama-se O Fascismo dos Homens Bons. Muitos de nós, mesmo bons, somos fascistas. Muitos de nós abandonamos a noção do que devemos fazer pela noção de que já fazemos o suficiente. Fazemos o suficiente pela nossa família, pelos meus filhos, eu trabalho, eu não roubo, eu não mato, portanto, eu sou bom. E tem um segundo Silva na história, chamado Silva da Europa, que vai o tempo inteiro ficar questionando o papel de Portugal, agora que Portugal faz parte da comunidade europeia, então Portugal é grande, a brincadeira agora é que Portugal é a nova Miami, né? Então, o que acontece? Acontece que esse cara vai ficar o tempo inteiro questionando o Silva, e é nesse jogo de o que eu fiz e eu deixei de fazer, e como eu sou ou deixo de ser fascista, que a história vai se desenrolar aos poucos, né, nas relações deste homem com os outros homens, os outros idosos desse lar, né, que vão ensinar para o Silva que existe uma família para além da família, que existe importar-se com quem não é do sangue, que existe ser importante para pessoas que não compartem o meu sobrenome. Então o Silva vai aprendendo isso e vamos chegar lá no final da história, depois da morte de outro dos utentes, né, dos internos do asilo. Vamos chegar lá nesse momento em que Silva está muito debilitado, não consegue mais caminhar direito, precisa ir para a ala esquerda. E essa ala esquerda tem uma aura problemática, porque as pessoas vão para lá para morrer. Já que a ala direita dá para uma praça onde tem crianças e a ala esquerda dá para um cemitério. Então é como se fosse uma espécie de antessala do cemitério. Tu está indo para cá, mas tu vai para lá daqui a pouquinho. Cemitério esse, inclusive, onde Laura está enterrada, né? E o Silva vai lá e destrói as flores, né? Os vasos, porque nada bonito pode estar perto dela, porque ela é a coisa mais bela de todas. Então Silva, agora nessa ala esquerda, escuta, porque ali é uma ala onde eles dividem quartos, é a ala médica, vamos chamar assim, onde tem aparelhos, e no seu delírio, Silva faz o quê? Silva percebe que montaram sobre ele uma estranha máquina, uma máquina de roubar a metafísica, e ele resiste. Ele não quer que a sua metafísica seja roubada, ele não quer que a sua metafísica seja retirada, já que demorou tanto tempo para que ele a construísse essa metafísica. E é dessa maneira que ele vai, nesse momento das melhoras da morte, esse conceito que todos nós conhecemos, daquelas pessoas que no momento final tem sabe, aquele momento de se despedir dos seus parentes, o médico chama a família porque agora, né, agora, e a pessoa fica lúcida, a pessoa fica bem por um pouco e depois se esvai. É nesse momento que nós temos a conversa de Silva com seus amigos, e esses amigos vão dizer para ele: não, mas olha só, tu não tá... Não, eles montaram esta máquina, mas eu resisti. Eu precisei resistir, porque tudo que eu fiz de bom, tudo que eu fiz de mal, tudo que eu construí é meu, e eu vou ter que conviver com isso, porque a minha consciência é minha, a minha metafísica é minha. E evidentemente, quando nós
montamos as peças do quebra-cabeça. Quando nós olhamos para a dimensão do futebol, que aparece ali na figura da Leopoldina, né? Uma mulher que fica gritando Porto, Porto, sem se dar conta que nos anos 50, 60, né, o Porto era o time da resistência, todos aqueles que eram contra Salazar. Ela não tem essa noção. Ela grita Porto porque ela teve um caso com um jogador peruano do Porto, né, o Teófilo Cubijas. Então, o que ela é? Ela é a pequena suja do poema do Fernando Pessoa, aquela que se satisfaz com comer chocolates. É bom comer chocolates? É bom, dá prazer? Dá, mas é só chocolate, né? Então, eles brincam e quando ela passa, eles gritam, come chocolates, pequena suja, come chocolate, fazendo uma referência ao Fernando Pessoa. Então, o que acontece? O futebol, a consciência, a política, as relações pessoais, todos esses elementos, o Walter Hugo trabalha com uma maestria de um homem velho sendo um homem de 30 e poucos anos à época do livro, 40 e poucos anos agora. Então, o que vai fazer o Caetano Veloso ficar surpreso. Como é que um cara tão jovem escreveu um livro tão cheio de conhecimento sobre a velhice e sobre a sabedoria? E ao olharmos esses possíveis caminhos, né, entre tantos e tantos outros, nós podemos voltar lá para o começo da minha fala e nos questionar. O que torna uma obra grandiosa? E a resposta certamente vai se desfrutar nos nossos olhos. Forma e conteúdo colados, unidos. E isso faz Walter Hugo ser um dos maiores escritores da língua portuguesa. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Queria primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, um lugar especial para discutir um tema, uma livraria, né? Uma obra especial como essa, né? Um autor especial, poder conversar com vocês, ter essa oportunidade e também de conhecer o Fernando e poder ouvi-lo, já sair ganhando. Bom, duas observações iniciais antes assim do que eu alinhavei, que me pareceu, tem muita coisa assim realmente para levantar e para debater nesse livro, mas assim duas observações iniciais e que estão ligadas, né? A primeira, que é essa condição de um romance escrito por um poeta, porque ele já tinha 15 livros de poesia publicados antes de entrar na prosa, né? Então, a gente tem um livro com um enredo muito rico, abrangente, denso, mas que conduz o leitor, pelo menos foi assim que eu vivenciei, parece paradoxal, mas que conduz para além das palavras, para além do enredo, porque ele usa uma linguagem sutil, refinada, e eu acho que tem a ver também com a condição de poeta dele. Depois, se der, quero ouvir o Fernando ou quem mais, né, quiser comentar isso, né? E o próprio Saramago, ele descreveu esse livro como um tsunami linguístico, né, semântico e sintático, né? Então, eu acho que isso ajuda o leitor a entrar assim num plano onírico, né, quando a gente lê, né, um plano estético e onírico e que vai suavizar muito a dureza do tema, né? O romance também foi vencedor em 2013 de um prêmio, né, que é bem prestigiado, o Telecom Portugal. E a segunda observação, não sabia que o Caetano tinha feito essa observação, que para mim, eu pensei, mas como é que um jovem de 40 anos, né, escreveu uma obra. Para mim também foi surpreendente, porque ele mergulhou de uma forma, dissecou o âmago do que se passa no interior de personagens assim, tão no fim da linha, né, da vida, né? Então isso para mim foi bastante surpreendente e muito tocante. Eu acho que isso fala também da sensibilidade, né, de um poeta, antes de tudo. Bom, posto isso, né, meu comentário, dentre os muitos possíveis, realmente, vai percorrer, então, 3 eixos que para mim foram importantes nessa obra, através de um olhar, não de uma professora de literatura, né, mas psicanalista, enfim.
Um seria o olhar do mundo adulto diante dos velhos. O segundo, o luto e a elaboração de um luto. E terceiro, a capacidade transformadora do ser humano em qualquer idade. Bom, então, achei ótimo que tu resumisse assim o livro, né? É o Antônio Silva, 84 anos, perde a Laura, companheira amada, né, de uma vida, passando a viver num asilo para velhos que se chama Felicidade. É o nome do... É lá que o romance vai se desenrolar, num ambiente pretensa e ironicamente feliz. Que o autor, então, através disso, vai penetrar no tema que mais nos atemoriza e distancia, que é o envelhecimento, as perdas, a decrepitude e a morte. Em princípio, antônimos de vida e de perspectivas. E eu acho que no correr do meu comentário vai dar para entender melhor esse em princípio, né? A revolta amarga do Silva para a perda da única referência que tu descreveu muito bem, construída na vida dele, é jogada para o leitor através de um realismo que, ao mesmo tempo, é violento, mas poético. E eu, quando estava organizando falar aqui, eu pensei, mas é tanta parte linda e tocante nesse livro. Eu acho que é um livro que talvez se prestasse para um sarau, porque são tantas passagens que, quando eu fui fazendo o comentário, organizando, eu tinha vontade de ler, então algumas vão ser lidas, tá? Então, essa parte da revolta, né? O Silva falando: eu e a minha mulher morta, que não me diria mais nada, por mais insistente que fosse o meu desespero, a minha necessidade de respirar através de seus olhos, a minha necessidade vital de respirar através de seu sorriso. Eu e minha mulher morta, que se demitia de continuar a justificar minha vida, abraçando-me como podia. Ela entregava-me tudo de uma só vez. E eu, incrível, deixava tudo de uma só vez ao cuidado nenhum do medo. É uma poesia, né? E é através dessa escrita que eu acho que a riqueza da narrativa vai sendo construída, né? Dotando de beleza e emoção toda essa crueza com que o desespero do personagem nos é revelado. Bom, escrito em letras minúsculas, foi interessante porque essa semana um amigo ainda comentou: por que, tá ali ele, por que essa história de letra minúscula dificulta? E eu achei excelente a tua exposição sobre isso, né? Porque eu não tinha pensado nisso, né? Ela é uma linguagem que não se adapta a normas, é uma escrita transgressora, né? Repleta de metáforas e neologismos. E o próprio Hugo Mãe, ele justifica. Não me lembro onde é que eu li, se eu li isso ou se eu ouvi, porque tem um monte de coisa no YouTube, ele falando, e tem coisas escritas sobre ele por aí. E que ele diz o seguinte: eu aspiro à arte e acho que a realidade aspira à arte. O que se demite de ser arte aceita existir como algo banal. A banalidade é o predador mais comum de todos nós. Quero fugir-lhe. Todo texto facilmente encontra um assunto, mas só com sorte encontra uma estética importante, fundadora, participante. Vivo, claro, na utopia de conseguir alguma originalidade, sabendo que a originalidade é já do domínio do absurdo. Então, essa fala dele me remeteu à questão da linguagem, da forma como ele escreve. Realmente é uma busca, né, de transgredir para poder chegar à arte, né, que é o que vai nos tocar. Eu acho também, só uma palavrinha sobre a adoção do nome do autor, que eu acho que também tem uma proposta transgressora ali, né? Porque ele acrescentou a palavra mãe. Ele não é Walter Hugo, mas isso foi, né, de batismo, não, né?
E também ouvi ele dizendo, porque, né, que foi a primeira proposta literária dele, por considerar a mulher, através da maternidade, a portadora da face enriquecida e forte da humanidade. E associar o vocábulo ao nome dele, no dizer dele, busca a amplitude do que é ser humano, já que mãe representa, ele disse, o polo mais afastado de mim. E é exatamente essa busca pelo desconhecido, o contato com a subjetividade humana in natura, a capacidade de adentrar assim, pelo umbigo da essência e complexidade humana que promovem uma narrativa densa e vibrante. Então, nós temos o Silva com 84 anos e perdendo o amor, liberdade, sendo obrigado a encontrar uma nova forma de viver. Começando pelo inimaginável até então. A vida dele era só a mulher e a família. O compartilhamento da vida com outros e o convívio com que ele nunca escolheria, um bando de velhos senis com uma única perspectiva insuportável pela frente. Aspas para o Silva. Ser velho é estar sempre à espreita de não existir. Tão na extremidade da vida eram todos a mesma coisa, um conjunto de abandonados a descontar pó, ao invés de areia na ampulheta do tempo. Então, a primorosa também descrição que o autor faz da chegada de Silva ao asilo toca também na crença comum e arraigada em nosso mundo adulto, a de que esse mundo adulto nosso sabe o que é melhor para os velhos, criaturas já desprovidas de capacidades, emoções e desejos, legitimando com isso o direito de ditar o que podem ou o que não podem fazer. Toca também na hipocrisia com frequência contida, na atitude benevolente e caridosa tão comum diante do velho. Atitude que não raramente mascara uma espécie de assassinato de sua alma viva e vibrante. De novo, vamos ouvir o Silva, eu acho que vale a pena. Estou entregue, sei, aos meus pés, os 2 sacos quando ele chega, né? Os 2 sacos de roupa e uma enfermeira dizendo coisas simples, convencida de que a idade mental de um idoso é de fato igual à de uma criança. O choque de se ser assim tratado é tremendo e numa primeira fase fica-se sem reação. Se aquela enfermeira pudesse acabar com aquele sorriso, ao menos acabar com aquele sorriso, seria mais fácil para mim entender que os meus sentimentos valiam algo e que sofrer pela Laura não vinha de uma longura alienígena. Não era uma estupidez, e menos ainda vinha de um crime para clausura e tudo. E ela sorria, e eu poderia desejar-lhe com tanto desprezo o pior mal do mundo, que lhe arrancassem os braços e as pernas, pensava eu. Tirem-lhe os olhos e façam-na perder a voz e chamem-lhe cabra, porque é o que ela merece. Senhor Silva, com esta mantinha vai ficar quentinho à noite. Ainda que vai ter muitos sonhos bonitos, vai ver. Então, eu acho que a gente diria vaca aqui, né? Bom, com mãos então sensíveis e habilidosas, o autor nos faz percorrer pela dor visceral do caminho do luto, pelo desespero inconformado com a perda, em que viver perde o sentido, a própria morte sendo ansiada como a salvação para a agonia de viver. Silva de novo. Fala-me na morte, no fim de todas as horas. Conta-me o que sabes sobre como sair daqui, sobre quem já foi, quem conseguiu descobrir como salvar-se de sofrer. Sobretudo no meu estado para morto, continha o asilo, né? Uma energia de vida radical e inesperada. E também pela fascinante descrição que tem no livro, é um capítulo, inclusive, de um tempo não linear, inerente ao processo de elaboração do luto. Então, de novo Silva, aceitar que apenas a gestão do tempo pode fazer-nos escapar à loucura. Preparem-se, sofredores do mundo. O tempo não é linear. O tempo vicia-se em ciclos.
que obedecem a lógicas distintas e que se vão sucedendo uns aos outros, repondo o sofredor e qualquer outro indivíduo novamente num certo ponto de partida. Inicialmente contamos os dias, às vezes até as horas, e depois chegam as semanas triunfais e os largos meses e depois os didáticos anos. Mas para chegarmos aí, temos de sentir o tempo também de outro modo. Bom, a essa altura da leitura e também do que vocês estão ouvindo aqui, quem lê e ouve está convicto se tratar de uma obra pessimista sobre luto, perda, abandono e perspectiva de morte, mas é um engano que eu acho compreensível. Na verdade, a essência da Máquina de Fazer Espanhóis constitui, no meu entender, um exemplo de renovação possível através da capacidade de transformação do ser humano, desde que haja disponibilidade para o encontro com a verdade. Assim, através de uma coragem dilacerante, o autor nos brinda com um personagem que adentra suas verdades mais dolorosas, o Fernando descreveu muito bem, reconhecendo o pior de si mesmo, escondido até então pela vida cômoda e adaptada ao que a sociedade e a família esperavam e aceitavam em si. Aos 84 anos, ele revisita a sua história e transforma. Ele visita a verdadeira história dele pela primeira vez, nessa idade. Uma revisão, essa revisão intimamente associada também à ditadura do Salazar e que compreende o duro encontro com seu passado e de toda uma geração, que inclui a sua própria colaboração ao regime de terror instalado pela ditadura. Ele falando: portei-me como tal, um mendigo de reconhecimento e paz, né? Fui como tantos, um porco. É desta forma que sua renovação, numa condição drástica da vida, vai se mostrando possível, uma metamorfose que se dá justamente no espaço onde a vida inesperadamente o jogou, espaço que de odioso passa transformador, uma perspectiva que também sugere metaforicamente a reinvenção transformadora que o próprio país soube bem encaminhar na sua história política e social ao sair da ditadura. Eu acho que, para mim, eu estou indo para o fim do comentário, tocante e enriquecedora foi a dimensão humana que a narrativa vai adquirindo ao se encaminhar para o final dela, com a descoberta da amizade, da riqueza que o mundo descortina quando nós podemos cruzar a fronteira asseguradora, mas também empobrecedora, da constante busca que nós temos de nos assentar no conhecido, quando podemos descobrir, enfim, a beleza do que escapa ao nosso domínio. E aqui tem uma passagem que eu acho, assim, para mim foi muito sensível e tocante. Este resto de vida que eu julguei já ser um excesso, uma aberração, deu-me estes amigos. E eu que nunca percebi a amizade, nunca esperei nada da solidariedade, apenas da contingência, da coabitação, um certo ir obedecendo, ser carneiro. Eu precisava deste resto de solidão para aprender sobre este resto de amizade. Hoje percebo que tenho pena da minha Laura, por não ter sido ela a sobreviver-me e a encontrar nas suas dores caminhos quase insondáveis para novas realidades, para os outros. Os outros justificam suficientemente a vida. As lições de vida que brotam da arte literária, então, dessa obra, elas se interpenetram intimamente com conceitos caros à psicanálise e com a nossa incessante busca como seres humanos. O necessário enfrentamento com a dor psíquica, o aprender com a experiência, o enfrentamento com o que o Winnicott, um psicanalista, descreveu como o nosso falso self, quando a gente pretende resgatar o verdadeiro, a necessidade de se suportar incertezas, o desconhecido,
tolerarmos diferenças, a busca de expansão e enriquecimento psíquico, pressupondo o encontro com o outro. O reconhecimento, enfim, de que a nossa tarefa depende de imersão no terreno da complexidade. E a esse respeito, concluindo ainda, nos diz o autor, numa entrevista que ele deu a Zero Hora, em 2015, aquela mania de guardar algumas coisas antigas, que às vezes, para que eu estou guardando isso? Mas 2015, achei essa entrevista com ele. Ele veio para uma feira do livro, né? E ele deu essa entrevista. E ele diz o seguinte, disse: a resposta mais rápida, que pode ser a mais exata, também é uma morte. Ela mata a pessoa. Diz: você é isto? Não será mais do que isto. Retira o sentido para continuar. Mais vale colocar logo a terra por cima. Sim, quero eu dizer, eu preciso da complexidade, embora procure fazer luz sobre tudo quanto não entendo. Obrigada. Bom, depois dessas explanações riquíssimas, né, eu vou passar a palavra, então, para vocês. Então, está aberto o debate. Que eu acho que a gente esqueceu. Na verdade, eu pedi a palavra antes. A gente falou, mas talvez uma das dúvidas que possa causar o livro, né, está na capa do livro. O livro chama-se A Máquina de Fazer Espanhóis e nenhum de nós dois falamos. Eu esqueci de falar, na verdade, né? Então estou me remendando. Dentro do livro tem um capítulo, tem 2 capítulos que tem letras maiúsculas dentro do livro. Nesses 2 capítulos, e claro, pergunta filosófica é por que nesses capítulos existem letras maiúsculas, existem travessões, né? São 2 capítulos bem pequenos, né? Bom, é porque nesses 2 capítulos existe a presença de um inspetor de polícia. O Walter Hugo diz que as pessoas são iguais e possuem a mesma dignidade, assim como as letras são iguais e possuem as mesmas dignidades. Por isso eu não escrevo com maiúsculas e minúsculas, porque elas são iguais. Todos são iguais. Quando entra o inspetor de polícia, que representa a força da lei, que representa uma dimensão de autoridade, ali entram letras maiúsculas, porque as maiúsculas estão agora mostrando que entrou a força da lei. Um desses capítulos chama-se A Máquina de Fazer Espanhóis. Esses inspetores diz que seria melhor que estivéssemos ficado espanhóis, porque Portugal foi Espanha. Portugal foi Espanha entre 1580 e 1640, durante a União Ibérica. E hoje a Espanha é um país sofisticado, desenvolvido, com um time de futebol que é campeão 13 vezes da Champions League, né? Então todas essas coisas que fazem todo mundo se orgulhar da Espanha, e os portugueses ficam se sentindo o quê? Por que nós não somos espanhóis? Por que nós não usamos o dinheiro deles? Por que nós não temos a rainha que eles têm, a princesa que eles têm, o time que eles têm? Nós ficamos aqui no canto, como Fernando Pessoa diz, o rosto com que fitas é Portugal. O Portugal é o rosto da Europa, mas Portugal perdeu a identidade. Portugal não tem mais uma identidade própria. E por isso essa máquina de fazer espanhóis, que é Portugal. Portugal é uma grande máquina de fazer espanhóis por culpa e por conta de pessoas como Antônio Silva, fruto de uma ditadura gigantesca que tirou das pessoas o orgulho de ser português ou sequer a capacidade de reagir e fazer alguma coisa diferente. Então, esse é o sentido mais elementar do título, evidentemente, tem outros, mas esse é o sentido mais elementar do título dessa obra. Só para acrescentar uma coisa, e que não é tão simples de entender. Eu li, porque até meu filho me perguntou, vem cá, e por que a máquina? Porque ele leu, e por que tu entendeu a máquina de fazer espanhóis? Né? Eu acho que tem muito a ver com isso, um certo complexo de ser português, né? Bom, boa noite. Eu queria falar mais sobre a própria personagem do Silva, assim, porque vocês mesmos comentaram que o livro, ele engana, achando que a gente vai ler só sobre o luto e velhice e envelhecimento,
mas até a própria personagem do Silva eu acho que é um pouco algo que tenta se mascarar assim um pouco, porque, por exemplo, se veste muito do estereótipo, tanto de um português que nasceu naquela época, etc. E também que começa o livro falando sobre o romance com a mulher. Então, eu queria saber, assim, porque o que me instigou é sobre justamente a ideia do fascismo dos homens bons, por exemplo, que também fala, o próprio Walter fala que as pessoas melhor intencionadas são as que fazem as maiores atrocidades, assim. E no próprio livro, o Silva, ele se envolve em duas mortes, que ele também se vê muito por trás delas, tanto dele delatar o revolucionário, quanto da própria mulher no asilo, que é morta por ele, assim, sabe? São duas situações em que só ele sabe. Então ele ainda permanece com uma certa integridade. Também essa própria morte, segunda morte com que ele fala, tem um espaço muito pequeno no livro, assim. Ele não comenta muito, ele não fala tanto sobre a culpa dele. Então eu fiquei bem pensando que muitas pessoas às vezes tiveram um carinho pelo Silva, exatamente por ele ser uma pessoa idosa e ter essa benevolência, mas ao mesmo tempo ele vai fazendo as atrocidades dele e sempre muito de uma maneira reservada, assim, sabe? Então eu tive muito essa impressão de anti-herói, assim, no livro, tanto pelo Silva ele começar como alguém, o teu vô, parece que é um vô, uma pessoa próxima a ti, mas depois ele vai fazendo certas atrocidades que tu começa a pensar assim, tá, tem uma certa complexidade que até ele não julga no livro, mas que é muito... que deixa no ar, assim, sabe? Várias questões, até pra gente valorizar assim, tá, no fim ele matou uma mulher, mas isso é tão pequeno no livro que até me assustou. E aí ficou um pouco engasgado, assim, sabe? Daí queria até que se vocês pudessem comentar um pouco isso, sobre as provas, o protagonismo das atrocidades dele, assim. Eu até comentei aqui com o Fernando que até no final do livro, antes do final do livro, ele e o grupo dele até tentam matar mais um, né? Ele é a facção. Assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre literatura moderna, né, e vamos usar o virada do século ali, os anos 10, 20, como um marco muito forte dessa literatura moderna, que a literatura moderna não é mais uma literatura sobre heróis. Ela não é mais uma literatura sobre a divisão do mundo entre o bem e o mal. Se a gente ainda tem isso em alguns livros, bom, vamos dar o exemplo máximo disso, Harry Potter. Se a gente tem isso no Harry Potter, né, é porque Harry Potter é um livro que é do século XX, mas ele corresponde à visão de mundo do século XIX, de literatura como entretenimento, que literatura não é mais. Literatura é confronto, literatura é soco no estômago, literatura é irritação e provocação. E eu acho que o Walter Hugo, ele está numa linha de autores, e vamos associar dois autores ao Walter Hugo nesse sentido. O Musil, né, que é um escritor que fala O Homem Sem Qualidades, talvez o livro mais importante sobre essa ideia de falar sobre a banalidade da vida, né, com o Ulrich. E um mais próximo de nós, o John Elio, que é um gigantesco escritor que todo mundo tem que ler alguma vez na vida, e que quando tu lê Os Ratos, né, a sensação que tu tem é que tu quer queimar aquele livro. Tu se irrita com o personagem, tu se irrita, né, com o que está acontecendo ali, te mexe Nasiah Zeno. E um autor que consegue fazer tu ter esse sentimento é porque é um grande autor, porque com a força da palavra ele conseguiu comover e mexer no teu íntimo. Eu acho que o Silva é dessa família, da família do Ulrich, da família do Nasiah Zeno, da família do não maniqueísmo. Ele é um ser completamente humano. Humano no quê? Nas suas ilusões de que tudo que ele fez foi bom, mas eu acho que, e não podemos perder essa ideia, o Silva está contando a história. É a versão dele da história. Se nós contássemos a Máquinas Espanhóis pela versão da Dona Marta, né, certamente o Silva seria um dos crápulas da Leopoldina. Então, eu acho que não é só ser ou não ser, né,
é muito mais a percepção de tomar consciência de que eu fiz o que eu fiz. E ele não abre mão disso. Ele não quer esquecer isso. Ele quer, de alguma maneira, estar preso a essa noção, porque essa é a culpa dele. A culpa faz parte, né, dessa elaboração da minha existência. Então, ao aceitar que ele foi mau, ao aceitar que ele foi porco, né, que é a expressão que ele usa, né, a gente tem um ato de extrema humildade e de extrema humanidade nesse personagem. O Walter Hugo consegue, né, dar para ele a complexidade que nós temos realmente. Justamente assim, eu acho que a grandeza desse personagem tem a ver justamente com algo que é extremamente doído no ser humano, em todos nós, que é a gente poder se deparar não com o legal, com a parte avô, querido, tal, que todos nós temos, enfim, mas com o pior de nós mesmos, né? Então, ele é um personagem que ele teve coragem até para poder dar um sentido à existência dele, né? Adentrar pelo pior dele mesmo. E essa é uma tarefa extremamente complexa, difícil e para poucos, né? Então, essa, para mim, diz respeito realmente à grandeza. Eu acho que por isso que choca, porque ele é um personagem que nos coloca em contato com a realidade de que o humano não é só bom, não é só generoso, caridoso, ele é hipócrita também. O Fernando ainda mencionou que quem de nós não, né, se posicionaria em determinadas situações, porque eu sou bom porque eu cuido da minha família, mas eu também não sou bom porque eu me cego para tanta atrocidade, para tantas coisas ao nosso redor. Então, eu acho essa justamente, eu acho que não dá para a gente esperar personagem assim, ele um velho, eu acho que é a expectativa que tem, que um velho, que a gente goste daquele velho bonzinho, só querido. Então, ele é uma pessoa como todos nós, né? Boa noite. Eu não ia falar, tá, mas por timidez, né, como sempre. Mas eu quero, não é bem contestar, é mostrar a curiosidade dessa moça. Quando eu vim hoje aqui, eu convidei o meu filho, 35 anos, para vir, mas eu digo, olha, tu não vai gostar, que isso aí é coisa de velho. Esse livro, essa situação, e o que vai se tratar lá, né, é questão de velho, é questão de luto, é questão de morte, é questão do nosso fim, o que vai sobrar para todo mundo. Eu tenho conversado com as minhas amigas, com meus amigos, olha, o pessoal que está na minha idade, o pessoal que já tem pais e avós, gente no asilo, né? Uma amiga minha tem a mãe no asilo, e talvez eu vá para o asilo também. Então, eu queria fazer essa palavra que eu estou dizendo, que aquela moça não imagina, né? Eu sei, eu já tive a idade dela, eu vim aqui, eu acho, esse livro me tocou muito, porque eu acho que o problema do livro é o asilo, é a velhice, é o fim da vida, é o que nós todos vamos chegar, né? Até a gente se admira como é que ele conseguiu, né, o rapaz, o autor, imaginar como é que os velhos pensam, qual é a problemática do velho, né? Quer dizer, quando eu entro num ônibus e uma menina levanta para me sentar, né? Isso aqui, quer dizer, então isso me parece que não passa, até pelo professor, pelo Fernando, que é bem novo ainda, né? Não consegue imaginar essa dimensão que vai ter daqui uns 20, 30 anos. Que eu pego o jornal todo dia, está morrendo gente da minha idade, entendeu? Então, eu vejo assim que nessa reunião da Sociedade Psicanalítica, né, eu vim aqui para encontrar um psicanalista, para fazer análise, para ver se eu acho, porque eu já fiz outras vezes, por outros motivos, tudo, né?
E essa questão de luto é terrível, né? Isso aqui foi para mim foi esse livro, o cara assim, me tocou muito mesmo. Estou dizendo assim, tem várias coisas marcadas assim que espetaculares. Assim. Tem coisas assim que a gente vê assim, o avô do outro falando, o meu avô, meu pai falou, está escrito ali, o cara escreveu exatamente aquilo que a gente ouvia, até na infância, né? Então só estou botando aqui porque eu me deu a impressão que não está sendo conduzido muito para isso, para esse enfoque, sim para o enfoque da pessoa, como é que ele foi durante a vida, como é que não foi. Mas todos ali, cada um que está na felicidade fez de um jeito, mas terminou igual, entendeu? Vai para o lado esquerdo, vai para o cemitério, não tem volta. E eu acho que isso é que toca, isso aí é que terrível, né? Tá? Mas não te deixou um pouco mais otimista essa capacidade dele de encontrar amigos, de encontrar um sentido para a vida dele que ele nunca encontrou? Me deixou, mas é que eu já tenho isso já desde cedo. Eu sempre me preocupei mais com os outros. Ele foi mostrando, ele é uma pessoa do umbigo, né? Ele passou a vida sim, o umbigo dele. Mas eu acho que isso não é o tom do livro, esse fato. Se fosse diferente, ele ia morrer igual, não tem solução. Mas ele não vai morrer igual como ele morreria se não fosse essa experiência. Então, nesse sentido é que me pareceu a riqueza, né? Mas cada um sente, né? Não, mas não estou dizendo que não é rica, é mais do que rica. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu achei primoroso o livro também, eu concordo contigo. À medida que eu fui lendo o livro, eu também tive o sentimento de que mas que livro pesado, mas que tristeza, é isso mesmo, já ouvi, já vivi isso. Mas, assim, várias passagens foram me chamando a atenção, marquei várias passagens. E tem uma aqui que eu achei, assim, que para mim me dizia muito, e até vou ler, como tu escrevi. Ele diz assim, quase no final do livro, quando ele já está lá do outro lado, ele diz assim: nunca eu teria percebido a vulnerabilidade a que um homem chega perante o outro. Porque eu concordo contigo, ele também era voltado muito para ele, para Laura, para a vida dele, para a família dele, e até por isso que eu acho que ele acabou entregando o rapaz aquele, né? Porque ficou com muito medo do que poderia acontecer com ele, com a família dele, né? Com a casa dele, enfim, com o salão dele, né? Com a barbearia dele, né? E aí ele encontrou aqueles amigos no asilo, foi contra a vontade e brigou bastante. Depois ele foi fazendo aquela turminha, e até a própria Marta, sabe lá se ele não teria se apaixonado por ela, né? E não tinha mais a Laura, e começou a escrever as cartas por piedade, por compaixão. E a Marta não entendeu e começou a ficar brava com ele, e talvez num ataque de fúria, porque ela se assustou com ele, ele foi lá e pá, acabou matando, né? Até que ponto é imaginário, uma coisa de senilidade, né? Pode ser algo da senilidade dele. E aí ele segue: nunca teria percebido como um estranho nos pode perceber. Isso em relação aos amigos, né? Fazendo-nos falta. Não era nada esperada aquela constatação de que a família também vinha de fora do sangue, de fora do amor, porque para ele amor até então era a Laura, ou que o amor podia ser outra coisa, como uma energia entre pessoas, indistintamente, um respeito e um cuidado pelas pessoas todas. E aí eu achei isso muito bonito, porque eu pensei o cuidado que nós estamos tendo aqui, em compartilhar literatura, psicanálise, nesse momento único, né? Que eu acho primoroso também, né? Que nós estamos aqui com o Fernando, com a Guixa, que se disponibilizaram a vir aqui, todos vocês, né? Compartilhar conhecimento, discutir. Então, acho também esses momentos assim muito preciosos. Então, eu acho que dentro dessa dimensão do luto, o Walter Hugo ele faz uma espécie de, vamos improvisar aqui, mas uma espécie de tipologia do envelhecimento. Se tu olhar para cada um dos velhos do núcleo duro dos amigos do Silva,
né? Cada um deles encara o envelhecer e o asilo de uma maneira própria e diferente. Tem um momento que é muito duro dentro da história, quando o Anísio começa a namorar. Então ele é o velhinho alegre, pensa assim, não, ainda tenho muito pela frente e tal. Então ele começa a flertar com a Dona Glória. E os amigos ficam indignados, né? Quem nunca? Sabe aquele estereótipo de o amigo que vai casar e eu vou perder o companheiro de festa, só que jogado para terceira idade, né? Ou para felicidade. E aí, então, o Anísio tá lá com a Glória e vai tentar introduzir aquela mulher naquele... Mas é óbvio que não combina, é óbvio que eles têm brincadeiras que são machistas, brincadeiras que são, né, de uma maneira diferente do que ela é capaz. E tem um momento que é extremamente irônico, mas ao mesmo tempo extremamente duro, porque o Pereira descobriu que está com câncer de próstata, né? E é brutal para ele. E ela está indignada com o reumatismo. E eles começam a brigar. Não, mas o meu reumatismo dói mais que o teu câncer. Não, mas o meu câncer, e ele diz que sai do meu cu, dói mais que o teu reumatismo, né? E ele logo a seguir vai morrer. Então eu tenho modelos de encarar esse processo de envelhecimento. O Anísio é de um jeito, o Pereira é de outro, o Esteves é de outro, o Silva é de outro. E o que mais me chama a atenção, porque é aquele idealista da existência, é o Silva da Europa, né? O Cristiano Silva, que coincidentemente era o atendente no hospital onde o Silva levou a esposa Laura. Então, quando entra aquele homem de só 65 anos no asilo, ele diz: o que tu tá fazendo aqui? O que tu... E ele foi por conta, e assim, porque eu não ia ficar fazendo a minha própria sopa em casa. Eu não ia ficar cozinhando a minha sopa. Pra quê? Vendi tudo que eu tinha, deixei o dinheiro lá e agora eu vou viver tipo num hotel, mas um hotel com todas as regalias. Então eles têm visões diferentes de mundo, e esse Silva da Europa é a constante dor, é uma espécie de cravo, de espinho, né, no pé do leão ali, porque toda vez que ele olha para o Silva da Europa, ele lembra da esposa. Não tem como ele não associar. Então percebe que, de alguma maneira, todos os que estão em volta do Silva são dimensões, e daqui a pouco a gente até poderia pensar mais freudianamente, etapas da formação do luto, etapas da formação da consciência, né, desse Silva. Como se todos, agora é muito chute, mas enfim, eu não pensei nisso antes, mas como se cada um deles fosse, de alguma maneira, uma parcela ou um modelo daquilo que o próprio Silva pode ser, né? O amigo, o recalcado, o desesperado, o angustiado, cada um deles tem essa dimensão que o Silva tem todas. Então o Silva é um personagem completo nesse sentido. Então acho que o luto está ali, né, no sentido de mostrar esses mecanismos, e nisso o Walter Hugo é muito feliz, porque ele consegue te fazer, como num bom filme, num bom drama, tu consegue ter aquele momento de relaxamento, aquele momento de distensão, né, porque tu consegue dar uma risada no meio, né, da coisa que daqui a pouco tu vai estar chorando, né, porque, e é uma brincadeira que eu faço com meus alunos, né, quem tem emoções chora lendo a Máquinas Espanhóis. Não tem como tu passar isento a essa história. É uma história muito dura, muito bonita, que tem essa linguagem poética que eu acho que o Walter Hugo aprende muito com o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um autor capaz de fazer as coisas mais brutais da maneira mais delicada, porque ele usa a melodia, a musicalidade e essa capacidade que a linguagem tem de dizer coisas de maneira mais delicada, é muito importante, né, para esse conjunto de eu tenho que dizer uma coisa dura, né, então eu posso dizer essa coisa dura de maneira grotesca ou grosseira, mas eu posso dizer de uma maneira mais delicadinha ali. Logo no início do livro, para mim que me pareceu assim mais chocante, ele falou assim que foi mais assim um pensamento, uma reflexão de que o velho não aprende mais. Ninguém já olha o velho, não, ele não precisa aprender mais. E isso eu fiquei de uma certa forma pensando, porque hoje em dia
tudo está se mudando. Antigamente nem psicanálise não se fazia quando tinha 40, 50 anos. Não, para que perder tempo? Né? E aí, essa coisa, quando apareceu assim, não, o velho não precisa aprender mais. E aí, depois ele diz assim, não, porque isso é uma forma de defesa, que se ele vai se preocupar tanto em aprender, ele não vai conseguir se desligar da vida. Né? Então, ele não vai chegar num estágio de, não, vamos se acomodar, vamos se preparar para o fim. Essa coisa assim, eu li e me chocou no início. Essa questão assim de o velho não pode mais, o velho não tem como aprender, o velho não vive mais emoções, não tem sensações, enfim. Isso eu entendo como uma espécie, vamos dizer, uma transposição de algo, né, que nós tememos muito, que é uma certa, o fim de tudo, que a gente transpõe para o velho, e ele é que tem isso. Eu não, eu estou cheio de vida, eu posso, eu aprendo, eu vivo, eu tenho sensações, né? Mas aquilo, o que é dos velhos, não me pertence, e a gente cria aquela ilusão de que parece que vai ficar para sempre aquilo lá. Não nos pertence, né? E não vai nos pertencer, né? Mas esse é o nosso temor, eu acho. E que devemos aprender coisas, quando na verdade estamos a desaprender. Faz todo sentido que assim seja, para que nos afundemos inconscientemente e desaparecemos. Mas isso está em que parte do livro? No início. Por isso, ele é um personagem que ele evolui, ele muda. Essa é a concepção dele sobre ele mesmo e sobre os velhos e sobre todos aqueles senis que estão descontando pó ali, e não areia na ampulheta do tempo, né? A transformação, né? As amizades, o próprio namoro é uma nota otimista dentro daquele ambiente todo, mas também é um caminhar que, se por um lado tem esse viés de ainda ter coisas a realizar, ainda ter o que aprender, ainda poder fazer um ciclo de amigos, tem aquele outro viés que é o do terror. O terror noturno, o terror dos abutres que vem visitá-lo à noite e que faz com que ele também, mais adiante, tenha que buscar a companhia de um outro velho. Inicialmente ele abriu os dedos que está morrendo na cama dele e depois ele busca abrigo na cama de um outro. Então é um livro difícil, muito difícil, e uma das surpresas que eu tive, porque esse livro eu peguei na biblioteca da BB e não havia possibilidade de ser renovado, porque é um livro para novos vestibulandos e a procura é muito grande. Então, quando tem lista de espera, eles não renovam o empréstimo. E eu confesso que eu continuo surpresa desse ser um livro indicado com leitura obrigatória para quem está fazendo vestibular. Nós estamos cheios de vestibulantes, provavelmente, aqui. Eu encontrei a dificuldade no texto e encontrei a dificuldade na forma, que é como o Fernando disse, é realmente uma obra-prima, mas é uma obra difícil. Para nós que já temos bagagem de vivência, de lê-lo, eu imagino esses jovens lendo. E a falta de pontuação, ou melhor, a falta das letras capitais, agrega uma dificuldade adicional muito grande, porque um piscar de olhos, tu não vê se mudou o personagem, se mudou o contexto, se mudou a história. Quem está falando? Exatamente. Deixa eu fazer dois comentários que eu acho que são bem pertinentes, né? Sobre a questão do velho e do desaprender. Eu tenho certeza que todo mundo aqui provavelmente, né, já leu, mas se não leu, se é uma surpresa, se passou e talvez... leia Manuel de Barros. Leia Manuel de Barros.
Manuel de Barros é um poeta mato-grossense, e eu tive a oportunidade de estar com ele numa jornada de literatura de Passo Fundo, e foi muito engraçado, assim, porque do tipo, ele surgiu, ele escreve há muito tempo, mas ele estourou com mais de 70 anos de idade. Ele ficou famoso com mais de 70, ele escrevia jovem, mas os livros que ele escreveu aos 77, né, o livro das Ignorâncias é o livro mais importante dele, seguido ali do livro sobre o nada. E no livro das Ignorâncias, o primeiro poema, ele fala sobre, o verso final diz assim: desaprender 8 horas por dia ensina os princípios. Ou seja, esquece tudo que tu imagina que tu saiba, porque na verdade nada do que tu já sabia importa para daqui para frente. Tu tem que se desconstruir, é uma coisa meio Derrida, né? E ele tem um monte de imagens assim, o lado da noite que umedece primeiro, né? A borboleta vermelha que tem devoção por borboleta tajas vermelhas que tem devoção por túmulos. E aí perguntaram para ele, porque as imagens são muito próximas, né? Do surrealismo, do Dalí, e ele falou assim: mas seu Manuel de Barros, como é que foi para o senhor ler o Manifesto Realista, ler André Breton, olhar Salvador Dalí, lá no Mato Grosso, porque ele é do interior do Mato Grosso. E ele, na sua simplicidade, na sua humildade, ele diz: olha, o senhor me desculpe, mas eu não sei o que você está falando, não. Então ele é um surrealista que nunca ouviu falar em surrealismo, né, e aprendeu a desconstruir. E tem um filme, que ainda que seja um filme bem hollywoodiano, né, com Robert De Niro, mas conta bem essa história, né, chama O Estagiário. Então um homem que depois que perde a esposa, ao invés de ir pro asilo, vai pedir emprego de estagiário. Tudo bem que ele vai ser a voz da sabedoria, que ele vai recuperar o seu espaço, mas é um filme que mostra essa condição, né? E quanto ao vestibular, nós temos uma lista muito, muito bacana, né? Então as pessoas que pensam isso de maneira bastante... Eu acho que às vezes eles resvalam para um lado e para o outro, porque, enfim, são muitas pessoas pensando isso ao mesmo tempo. Mas, de qualquer maneira, né, para surpresa geral, nós temos ao lado da Máquina Espanhóis, do Walter Ugumãe, um livro que também é lindíssimo e que dá muito pano para manga, inclusive para uma discussão e para um debate na ordem do psicanalítico, que é o Diário da Queda, né, do Michel Laub. O Michel é um baita escritor, é um cara brilhante, né? Porto-alegrense. Ele veio aqui. Falou do Tribunal de quintas-feiras. Ah, sim, tá. Eu lembrei do Tribunal. Então, o Tribunal é o terceiro volume de uma série que começa com um livro chamado Diário da Queda, que é um livro dolorido do começo ao fim, né? Que não é de um velho, mas é de um homem de 40 anos, mas que também tem essa capacidade de refletir sobre a existência. Então, assim, são o Michel, o Laub, né, e outros tantos escritores, né, mas, enfim, tem essa capacidade de refletir, e eu acho que o vestibular, ou enfim, a universidade, ao pautar isso, pauta muito bem, né? Porque obriga, por isso chama leitura obrigatória, obriga as pessoas, é óbvio, né, que daquele universo de 40 mil candidatos, sei lá, 4, 5, 8 mil lerão efetivamente, né? Os outros talvez não saibam que exista, mas de qualquer maneira, tem essa missão, né, de fazer gostar de ler, é uma delas, mas fazer entrar em contato com textos muito contemporâneos e muito importantes. Milton Ratum, Cristóvão Tesa, né, escritores que já passaram pela lista de leituras obrigatórias. Posso? Bom, voltando um pouco atrás, sobre um comentário que o Fernando fez há pouco, eu gostaria de fazer uma pergunta. No final do livro do Essa de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez, o Essa dá a solução com uma pergunta: quem é Ramírez, afinal? E ele diz: Ramírez é Portugal. Não poderia se dizer, de um ponto de vista histórico, a mesma coisa? Quem é Silva e todos esses personagens que o circundam? Não é Portugal? E, na verdade, essa busca portuguesa pelo Portugal é interessante, né? Porque o Carlos Eduardo é Portugal, né? O Carlos Eduardo da Maia, nos Maias, é Portugal. O Jacinto, na cidade de Serras, é Portugal, né? O Homem do Leme, no Monstrengo, do Fernando Pessoa, né? Ele diz
aqui é o leme, sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu e mais que o monstrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que meta o leme de El Rei Dom João II. Então é Portugal. Então essa construção, os portugueses têm esse, diríamos, uma necessidade de afirmação, pensando que Portugal foi um espaço grandioso, uma nação, um império gigantesco, e ele vai minguando. Então, concordo em gênero, número e grau. Acho que o Silva, né, o Silva é Portugal, assim como o Ramírez, assim como o Jacinto, assim como o Carlos Eduardo, assim como tantos personagens da literatura portuguesa especificamente, porque eu acho que é a diferença fundamental entre Portugal e Brasil. Né? Quando a gente olha para a literatura brasileira, a gente se pergunta como é que se representa um brasileiro? Quem é o brasileiro? E os portugueses têm muito mais certeza disso. Né? Então eles metaforizam de uma maneira bastante, aspas, realista, enquanto que a gente fica achando o jeitinho para representar o brasileiro do jeitinho. Né? Então a gente olha para o Leonardo, a gente olha para o Brás, a gente olha para o castelo do homem que sabia javanês, né, que é o próprio malandro brasileiro. A gente olha para o Macunaíma. Então a gente tem tantos malandros. A gente olha para o Max, né, lá da peça do Chico Buarque, da Ópera do Malandro, e esses personagens são o Brasil, né? Só que como a gente representa em chave cifrada, em chave alegórica, ou, né, talvez mais simbólica do que alegórica, a gente olha para esses personagens e às vezes tem que fazer uma mediação maior para conseguir chegar lá. Nos portugueses não, né? Então eles são explícitos assim, isso aqui é Portugal, e só que Portugal caiu, Portugal já não é mais Portugal. Fernando, eu gostei muito do comentário que tu fizesse a respeito da ideia de que todos os personagens do Asilo são partes do Silva, né? E eu pensei em mais uma influência aí do Fernando Pessoa e os heterônimos, né? E essa é uma ponte também com a psicanálise, porque um dos princípios, né, de interpretação de sonho é a gente considerar todos os personagens do sonho como partes do sonhador. E isso nos ajuda muito, né, para não fragmentar o sonho. Então, só para reforçar o teu comentário, que eu achei muito pertinente. Eu não tinha ido até aí, né? Como eu falei, eu estava improvisando, né? Eu não tinha pensado sobre isso antes. Mas realmente, assim, né, tem esse projeto, que também é uma coisa meio portuguesa, porque outra leitura obrigatória é uma senhora chamada Flor Bela Espanca. E a Flor Bela Espanca, se não cria heterônimos, cria personas. Né? Então ela se divide ou se fragmenta desde a monja até a pagã, desde a castelã até a dona de casa, né? E ela vai se fragmentando sem dar nome, conforme o pessoal faz os heterônimos, né? Sem dar nome, sem dar personalidades, mas dando criando essa fragmentação. Então nos poemas dela a gente pode identificar, né, se é a virgem ou se é a vulgar quem está falando. Então isso também é uma coisa que é extremamente portuguesa, né? Essa fragmentação do eu, que é muito produtiva, né, para a gente se pensar, né? Porque nós vivemos de máscaras, nós vivemos de personas, né? E todos nós usamos muitas e muitas personas quando precisamos nos relacionar, né, com as pessoas. Então eu acho que sim, né? Eu acho que vale a pena uma reflexão mais profunda, né? Talvez um artigo sobre isso, porque realmente funciona. Com relação a isso que o Juarez colocou, que o Fernando, porque é dos sonhos e é do ser humano, né? Porque o ser humano é um ser complexo, ele não é um ser simples, né? Então ele tem todas essas facetas, vamos dizer, né? Cada ser humano vai ter todas essas facetas que aparecem pelos personagens, né? E até só uma palavrinha com relação ao que tu colocasse, que tu ficou preocupada com os jovens tendo que ler esse livro, né? Eu fiquei surpresa porque eu não sabia disso. O Fernando, antes de começar a atividade, me disse que agora é leitura obrigatória para vestibular. E tu sabe, eu penso o contrário até. Eu acho que os jovens estão precisando, eu acho que essa é uma necessidade de acesso a uma leitura mais complexa, menos simplificada, menos banalizada,
menos mediocrizada, talvez. A arte, vamos dizer, a verdadeira arte, eu acho que é uma tentativa de se tentar, é uma tentativa de buscar isso, né? Então, sacudir. Como ele nos sacode, né? Quando se... Não, eu concordo contigo, realmente. Eu só acho que é uma tarefa árdua para quem tem 16, 17 anos, né? E a grande maioria não muito acostumado, vamos dizer assim, mas não invalida em absoluto a dificuldade que representa, não invalida essa necessidade, até porque culturalmente nós estamos vivendo um período muito difícil, né? Nas nossas artes, a nossa música, então realmente a mim me deixa envergonhado, na verdade é isso, né? A mim, o sertanejo estudante, ou como é que é, universitário, e o funk, enfim, é uma coisa que engasga. Então, a gente não deve realmente nivelar por baixo. A discussão que esse espaço propicia é alguma coisa fantástica. Eu jamais teria lido Walter Ugumãe, não porque não gostasse, mas porque não conhecia, realmente. O livro foi difícil, como eu já disse, mas eu não quero me alongar sobre isso. Eu só queria chamar também a atenção para um outro aspecto da obra, que é a crítica social que ele faz, do ponto de vista histórico, ao regime, né, ao salazarismo, o papel da igreja em colocar os portugueses acomodados, em dizer que quanto mais pobrezinhos, mais agradáveis aos olhos de Deus, né, a associação Igreja-Estado, e com isso, claro, conseguir a submissão do povo. E aí também ele faz aquela análise sobre Deus presente, né, em todas as casas, que na verdade era um policial presente, que vigiava a todos e vigiava a moral de todos. E além dessa questão da igreja, ele também se refere ao papel, por exemplo, das artes, quando ele sinaliza para o papel da fadista, que é a Amália, né? Amália Rodrigues, que também o fado, né? É uma música triste, é uma música conformadora, né? E eram as palavras dela em relação ao povo, desmedido pelo exemplo de quem ia buscar o luxo e a moda na França, que se vestia à moda das artistas de Hollywood. Então achei essa crítica social que permeia a obra também muito importante. Nós estamos discutindo muito mais o viés psicanalítico, né? Mas não deixa. Então é uma obra realmente muito rica. Ela tem inúmeras nuances, né? Inúmeras abordagens. Muito obrigada. Bom, pelo avançado da hora, tá? Nós vamos ter que encerrar. Então, eu agradeço a presença de todos. Gostaria de convidá-los, então, para o próximo Café Literário, que será no dia 11 de setembro, onde nós poderemos conversar, então, com a professora e doutora de literatura, Léa Mazina, e a psicanalista Eneida Young-Levitt, sobre o livro O Visconde Partido ao Meio, de Ítalo Calvino. E também, já que falasse sobre música, queria dizer que em outubro nós iremos então comentar o livro das Virgens de Vivaldi, de Bárbara Quick, que teremos a presença da professora Lúcia Becker Carpena, que é flautista e professora de flauta doce do Departamento de Música e diretora do Instituto de Artes da URGS, e o psicanalista Flávio de Oliveira e Souza. E em novembro teremos, então, um encontro comemorativo dos 10 anos do Café Literário, com a discussão da obra Homo Deus, de Yuval Harari, com o doutor de Ciências da Comunicação, professor e coordenador do curso de Jogos Digitais da Unicinos, doutor João Bittencourt Menezes, com o nosso psicanalista da sociedade aqui presente, Juarez Guedes Cruz, e a psicanalista Clarice Kovacs. Vocês poderão encontrar toda a programação aqui, tá? Então, convido a todos, então, para o próximo café. Agradeço a participação do Fernando da Guixa e de todos vocês. Muito obrigada, boa noite.